Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro, e no episódio de hoje convidamos então o Benzedor para conversar um pouco a respeito dos cristais. Essas pedras naturais que trazem energias e que, quando bem aplicadas, conseguem promover inúmeras transformações. Gratidão ao Grande Pai, à Grande Mãe, aos queridos mentores espirituais por nos permitirem mais esse momento de conversa, de aprendizado e de semeadura do bem. Benzedor, muito obrigado por estar aqui com a gente. Bem-vindo a mais um episódio do podcast. Salve o Grande Pai, salve a Grande Mãe. É com agradecimento que o Benzedor agradece por mais esse podcast, por mais esse carinho, a atenção de nossos amigos e amigas, a bênção do Papai do Céu, da Mamãe do Céu a todos e todas, a ti, repórter querido amigo, luz divina para todos nós. E é um tema muito bonito, né, Pedro? Tema muito bonito, poderoso, e também elementos muito poderosos são os cristais, né? Já que nos ajudam e influenciam em todas as partes da vida, principalmente na saúde vital da alma e do físico. E, Benzedor, como é que funciona a magia dos cristais? Meu repórter, a magia dos cristais é tudo no plural, né? Porque cristais são milhares deles, né, repórter? E a maioria ainda não é conhecida pelo ser humano, né? Mas os já existentes, os que são conhecidos, o Benzedor diz assim, ó, cada cristal para várias finalidades, né? Eu, desde muito cedo, me foi ensinado pelo mentor, o índio, que é dessa parte, né, da magia dos cristais. Aprendi e aprendo muito, meu repórter, nesse meio. E são pedras sagradas, preciosas, luminosas, mas algumas também venenosas, né? E a energia dos cristais, elas se juntam com a energia das pessoas, elas mudam a energia das pessoas, como é que isso acontece? Meu repórter, acontece a magia de certos cristais, elas potencializam as nossas. Um cristal errado, ele te fragiliza. O cristal certo e exato, ele te fortalece. Ele é além, a sua magia é além do físico, porque cada um tem a sua beleza, né? Mas cada um é único. O Benzedor diz assim, repórter, eu já vi muita ajuda nas benzeduras, sim, eles potencializando, muita cura na saúde. Mas um traço que me chama sempre bastante atenção, que me é ensinado, que eles potencializam a nossa aura. E a nossa aura estando potencializada, estamos muito fortes e hábeis naquilo que queremos. Então a gente consegue encontrar, por exemplo, cristais específicos para cada tipo de intento. Isto, exatamente. Repórter, eu já fui orientado assim, na cura de animais, por exemplo, na cura de bicheiras, né? na cura de feridas que não curavam com nada, né? Porque existe banhos de cristais, né, repórter? Existe banho luminoso de cristais, existe banho feito de água e cristais, mas o banho também luminoso. E isso tudo ensinado pelo índio, pelos pajés. O Benzedor diz assim, ó, certos lugares habitados por forças negativas, meu repórter, e ensinado assim, ó, compra tal cristal e usa assim como enfeite dentro de casa. E depois de certo tempo verás a mudança. Repórter, de quantos eu já escutei isso assim, ó, a melhora do sono, a melhora da concentração, do descanso, né? Mas é como o Benzedor está te dizendo, para cada pessoa um específico. Nós não podemos usar todos, Pedro. Tudo isso tem um saber. Tu tens que
que entender e compreender quais os que te protegem e quais os que não têm a ver conosco. E existe, por exemplo, um lugar específico do corpo para colocar esse cristal a depender da intenção de utilidade dele? Olha, repórter, o benzedor te diz assim: quando tu quer a proteção dele no caso da tua pedra, desde que ela esteja perto de ti, ela já está a te proteger. Por exemplo, se estiver dentro da tua casa, ela já está a te proteger. Se ela estiver no teu bolso, ela já está a te proteger. Se ela estiver em forma de colar, de anel, de brinco, ela já está a te proteger. E então assim vai assim do gosto de cada um. E uma parte muito bonita assim que o benzedor aprende, repórter, é que aos que são médiums potencializa muito nossas faculdades mediúnicas. Aquele que tem a vidência, repórter, vai ajudar ela a abrir, vai ajudar ela a ficar clarividência. O sensitivo vai ajudar no sentir, nos sentidos. A intuição, o médico trabalha assim, só que com a intuição vai aflorar cada vez mais a intuição. E aí o benzedor vê assim, muitos assim falarem o signo, que isso, que aquilo, que aquele outro. Repórter até influencia, mas nem sempre elas vão pelo signo. Nós não somos só signos. E a nossa aura, como é que fica? O nosso chakra, a tonalidade da nossa luz. Então é um meio assim bastante delicado assim para a gente explorar, né, repórter? Mais devagarinho, um passo de cada vez, é óbvio que a gente chega lá. E quando a gente usa assim um cristal, no caso, a gente está aproveitando a energia dele somente para potencializar a nossa, ou ele também pode ser utilizado como um complemento de algo que a gente está precisando, por exemplo? Repórter, sendo a pedra exata, ela vai nos ajudar em todos os meios, em tudo aquilo que buscarmos de bom. É uma proteção. O benzedor diz assim, resumindo assim, num modo bem fácil, bem tranquilo de saber, repórter, os cristais todos, eles são energias poderosas petrificadas. É isso que são. E como é que a gente pode saber quais são os cristais ideais para cada pessoa? Tem uma forma de orientar isso? Repórter, aí o benzedor diria assim, existe pessoas que trabalham, exploram esse lado e que podem orientar, sim, nesta questão, mas claro, é com muita atenção, né? Porque é como tudo na vida. Tem quem realmente saiba e tem quem diz que sabe, dizer que sabe e saber é uma distância, né? Eu, por exemplo, repórter, eu aprendo a cada passo, tô sempre dizendo isso com os mentores e as mentoras, né? Mas tem que te dizer assim, já vi muita coisa bonita assim acontecer por eles, com eles, né, Pedro? Os banhos mais poderosos mesmo que existem é deles, Pedro. Depois de ervas, mas os mais poderosos é primeiro deles feito. E como é que a gente faz esse banho de cristal? De várias formas, Pedro. Por exemplo, o banho de luz deles, Pedro. O banho de luz deles assim, tu deixa eles refletirem a luz do sol. Se aquela luz te tocar, Pedro, já está a te limpar, já está a fortalecer a tua aura. Pedro, se tu colocar, por exemplo, um dos mais especiais para mim, para o benzedor, a ametista. A ametista em contato com a água, né, depois de 1 hora, ela energiza toda a água. E aquela água fica potencializada. Então tudo que tu tocar, tudo que tu banhar, todo objeto que tu banhar com aquela água ficará energizada com a luz violeta, com o raio violeta. A ametista é o raio violeta petrificado. E qual é o objetivo que o raio violeta cumpre? O objetivo, o significado do raio violeta, purificação, vitória e purificação. Age diretamente nas enfermidades e potencializa a alma e a aura, o nosso corpo astral, de todo e qualquer ser. Então, mesmo que a ametista não seja, por exemplo, a pedra exata para uma pessoa específica ou para cada pessoa,
ainda assim ter a ametista dentro de casa vai ser benéfico. A ametista é um dos poucos cristais que protege tudo e todos. Mas como o benzedor explicou, nem todos são assim, né? Repórter, há aias que se tu não souber, em vez delas te causar positividade, vai te causar negatividade. Mas a ametista é uma que abrange todas, por ser do raio violeta. E uma das que o benzedor mais cativa. E tu pode trazer mais algumas pra gente que também são benéficas de modo geral a todas as pessoas e também os seus significados junto com elas? Repórter, eu conheci uma pessoa, né, e essa pessoa procurou-me por não conseguir dormir, não conseguir desligar. Aquilo diz que de tempo em tempo, repórter assim, chegasse assim, se acordar 5, 6 vezes na noite. Já tomava isso, tomava aquilo, já fazia tratamento há muito tempo, Pedro, e não... E aí o benzedor diz assim, eu não vou entrar nesse mérito, né, de perguntei o que toma, o que tomava e me diz o tratamento, eu digo assim... mas para isso também tem várias coisas alternativas, né, tem vários meios alternativos para ajudar também. Pedro, e aí a pessoa me disse assim, eu benzedor, eu assim já conversei com tanto, já fiz tanta coisa assim e não flui. Repórter, nós conversamos e o mentor do lado, o mentor diz assim, isso aí ele está muito sobrecarregado. Porque quando nós começamos a buscar tudo e todos, repórter, nós começamos a fazer uma mistura. Nós começamos a fazer uma salada disso, daquilo, daquele outro, tudo que manda eu faço, tudo que diz eu acredito, não pode ser assim. Aí foi ensinado, repórter, essa pessoa conseguir um colar de lápis lazuli, do cristal lápis lazuli. E assim, de dia estar com ele. Podia ser no pescoço, podia ser no bolso. E essa pessoa escolheu usar no pescoço. E de noite botar no criado mudo, ou se não, debaixo do travesseiro. Repórter, até hoje eu falo assim com essa pessoa e essa pessoa me disse assim, normalizou até os dias de hoje. Apenas usando e utilizando e acreditando no poder do cristal lápis lazuli. Então, é fantástico, né? E mais ainda, repórter, assim, sofria muito com crises de ansiedade. Então, o benzedor diz assim, não é só questão de tu usar. Tu usa se tu acreditar, porque se tu também não acreditar no cristal, ele não vai te potencializar. Porque, querendo ou não, também é uma força viva. É além. A força, a energia mesmo, não está na pedra, está em volta. E a energia é invisível. E repórter, assim, sim, eu te disse, a ametista é uma que abrange a todos, protege a todos. Lápis lazuli também. A calcita amarela também. Esses abrangem tudo e todos. São benéficos para tudo e todos. E assim como essa lápis lazuli, né, ajuda no sono, a melhorar essa qualidade de sono, conseguir descansar, a gente vê por aí conteúdos, né, e outras informações trazendo que tem a pedra que é ideal para comunicação, a pedra que é boa para aumentar a forma como a gente cativa as pessoas e vários outros objetivos que as pessoas têm que cada pedra cumpriria esse papel, digamos assim. Isso acaba sendo falho no momento em que essa pedra não é a exata para a pessoa especificamente? Realmente, repórter, termina sendo porque como o benzedor está tentando explicar que nem todas casam conosco. Né? Se tu pegar uma que não tem a ver contigo, ela vai fazer o trabalho inverso. Tem as que te potencializam e tem as que te sugam. Por exemplo, a obsidiana é uma. Ela não é qualquer pessoa que pode usar. A obsidiana é quando assim, realmente a pessoa está totalmente para baixo. Aí ela vai te descarregar. Ela vai assim atrair toda aquela energia negativa para ela e vai te limpar. Então, quer dizer, se tu estiver bem, em paz e tranquilo e tu usar a obsidiana, ela te deixará mal. Porque a energia dela é turva. Então, o benzedor pensa assim, que para tudo tu tens que ter um mínimo conhecimento, né, repórter? Não tiver conhecimento nenhum, e vejo muita receita, muitos ditos assim que não é, repórter. Bom,
Me chega pessoas assim a me procurarem assim com elas, e daí é só assim aquela orientação de parar de usar e tudo melhora. Então, o benzedor pensa assim, eu penso que o saber não ocupa espaço, e o saber, a quem quiser correr atrás, a gente aprende a cada instante. E na Terra jamais conseguiremos aprender tudo. Repórter, tem as pedras que nos dão proteção, tem as pedras que nos protegem de assalto, nos protege de pessoas violentas, nos protege de espíritos violentos e obsessores, né? Então, assim, os cristais existem para todas as finalidades. Já vi gente recomendando usar a obsidiana, por exemplo, quando vai a uma festa, um lugar onde existe muita energia densa. Alguns episódios atrás nós até comentamos sobre algumas práticas que as pessoas fazem quando vão a ambientes com multidões, com todo tipo de energia, principalmente energias violentas, e algumas práticas que elas usam, no caso, para não se carregar com aquelas energias. E a obsidiana seria uma dessas práticas que vem sendo difundida, às vezes, na mídia, em outros meios informativos como esse. O que acontece se uma pessoa vai para uma festa, por exemplo, usando uma obsidiana e está ali bebendo e se divertindo de uma forma não tão saudável? Repórter, um dos fatores, já diz, né, obsidiana, ela vem de obsidiar, né? Então está ligada aos obsessores, às energias densas, baixas. Repórter, geralmente a pessoa que vai num lugar pesado e leva ela sem conhecimento de causa, ela vai fazer a finalidade, ela vai potencializar as obsessões. E o seu portador, como vai limpar essas energias depois? Ele está com ela é um cristal que ativa. Tá aí, como tu vai te limpar depois, repórter? Ela vai se sobrecarregar, e quando ela se sobrecarregar, ela vai passar para ti. Energia com energia. E aí? Então o benzedor diz assim, não é só carregar, não é só... Poucas pessoas são alinhadas com a obsidiana. É como eu disse lá no início. Se tu tiver bem e tu usar, tu poderás ficar mal. Se tu tiver mal e tu não tiver o conhecimento e tu usá-lo, tu poderás ficar mais ainda. Então, repórter, temos que ter um conhecimento, né? Porque muitas vezes tu pensa que estás te limpando, te energizando, e na verdade estás te sobrecarregando cada vez mais. Então, só para a gente ilustrar bem assim, benzedor, a pedra ela pode ter a finalidade específica dela, e isso também tem que casar com a pessoa. São dois fatores diferentes, no caso, que tem que ser alinhados. Não basta ter só a finalidade e não basta ser somente aquela que se alinha com a pessoa. Tem que ser as duas coisas andarem juntas, é isso? Isso mesmo, repórter. Elas têm que estarem alinhados. Nós somos energia. Os cristais também são energias. São dois tipos, né? Diferentes. Então, tem que haver um encaixe perfeito. Se não houver um encaixe, causa desequilíbrio. É isso que o benzedor assim aprende, é isso que o benzedor vê e utiliza, porque não digo muito, mas tem o trabalho com elas também, repórter. Já me dediquei mais a esse ponto assim, mas um dos mentores que o benzedor trabalha assim entende muito dessa parte, assim, porque ele vem desse meio. Quem são os espíritos que trabalham diretamente com os cristais, como tu mencionou desse mentor que te acompanha? Repórter, são alguns, mas os que eu conheço, existem xamãs, pajés, feiticeiros, vovôs, vovós e exus. Esses são alguns. E depois tem os anjos. Cada anjo tem suas pedras no plural, né? Então é muito poderoso, é muito bonito e realmente é místico. E depois lá atrás, repórter, tem os gnomos, que cada um tem a sua pedra, cada um tem a sua cor. Estes são os seres. E dentro, assim, dessa infinidade de benefícios que as pedras podem fazer quando aplicadas da forma exata a cada pessoa, né? As pedras também, elas podem ajudar a gente em situações de saúde, como tu mencionou ali. Então, por exemplo, uma pessoa que está com depressão, ela pode ser auxiliada pelos cristais nesse momento? Tem alguns cristais que tu poderia recomendar, por exemplo? Repórter,
aos que têm depressão, os que sofrem, os que são prejudicados pela depressão. Um dos cristais mais poderosos que luta contra a depressão e luta para minguar, repórter, é o coral vermelho, o poderoso coral vermelho. Ele luta diretamente contra obsessores, contra espíritos causadores da ansiedade, da depressão. Outro cristal poderoso que luta também contra a depressão e contra obsessores, a calcita branca. Esses são cristais poderosos para esses fatores, repórter. E sei porque assim já vi muito os mentores orientarem dessa forma e todos que fizeram direitinho, repórter, tiveram muito avanço e a maioria terminou se curando. Claro, alinhado com outros saberes, né? Mas esses, pro benzedor, são poderosos assim para esse mal. O benzedor diz assim, o repórter, um moço amigo meu, ele me relatou assim no início que ele se aproximou, que a gente se aproximou, assim, ele procurou o benzedor e ele tinha um problema que ele enxergava espíritos, mas era só flashes, era muito rápido. Então terminava ele não descortinando. Por exemplo, ele sabia que era um espírito feminino, era uma mulher, mas ele não decifrava o semblante, como assim, eram flashes muito rápido. Procurou e aí foi orientado e foi esclarecido. Foi esclarecido pelo índio. Esse esclareceu que o moço seria médio e que trazia a faculdade da vidência, repórter. E o ensinou ele conseguir um cristal, a selenita branca. O repórter ensinou ele conseguir a selenita branca e ele, às sextas-feiras de lua cheia, ele colocar a selenita no sol, mas somente nos dias de lua cheia. E olhar assim à distância assim, e procurar aquele brilho que dá, né? O reflexo. E ali se concentrar e ficar uma meia hora encarando aquele brilho. O repórter disse só isso para ele, que depois ele fizesse, depois ele voltasse a procurar que o índio chegaria e novamente o orientava. Pediu para ele fazer esse processo 3 meses, nada menos do que 3 meses. Repórter, e ele fez. Qual a surpresa do benzedor quando esse moço retornou? Sua vidência estava clarividência. Ele conseguiu alcançar o ponto de ver e conversar. Então, não é sublime, não é bonito? Os cristais, eles são energias poderosas, petrificadas, são presentes divinos. Eles falam e eles se comunicam, repórter, mas tudo com a sua poderosa tonalidade. E os cristais, eles podem ser, claro, podem ser comprados também em lojas especializadas, né, que trazem isso com credibilidade, sempre com atenção para não comprar também cristais falsos e tudo mais. E benzedor, qual é a forma mais natural, assim, de encontrar, de conseguir um cristal desses? Repórter, sabe, os cristais, eles têm todo um jeito especial, já diz cristais, né? Mas o mais poderoso não é tu comprar, o mais poderoso é tu ganhar. Mais poderoso do que tu ganhar em forma de presente é tu encontrá-lo na natureza, na forma bruta. O benzedor diz assim, a gente passa por cima deles, muitas vezes não se dá conta. As drusas, da onde é que elas vêm? Não são todas da terra, das pedras. E cada lugar, cada país, cada estado tem os seus. Então, o benzedor diz assim, é mágico, é poderoso e é místico, né? Repórter, e para o benzedor assim o que fica mais evidente e o mais mágico, porque eles são usados assim para cura, né, Pedro? Eles são usados assim para cura. Espíritos de outros planos buscam a ajuda deles, nos trazem eles, Pedro, nos trazem ensinamentos. Tanto é que no xamanismo existe, né? No povo africano, no povo baiano também existe
Os herês também têm esse conhecimento. Então, assim, é muito mágico, mas o benzedor está sempre dizendo assim, ó, nem sempre eles são benéficos, porque tem os venenosos. Existem cristais que, se a pessoa tocar, adoece, causa enfermidade, se intoxica, há toxinas mortais. Então, assim, ó, por isso que tem que ter o saber, né, o repórter. E o benzedor está sempre dizendo, o meu pequeno saber vem dos mentores. Eu procuro só ser um bom aluno, um aluno aplicado, talvez, mas com passinhos de tartaruga. Já vi muita magia, já vi transmutação, repórter. Algumas já presenteei alguns dos que me seguem, né, nas transmutações, ou podem falar no linguajar mais popular, nas metamorfoses. Existe tudo isso, né, Pedro? E quem faz isso não é os seres humanos, quem faz isso são nossos mentores. E aproveitando esse gancho assim das metamorfoses, transmutações, o que define como que uma pedra vai se transmutar, para qual que ela vai, qual pedra ela será depois da sua metamorfose? Repórter, o que vai definir isso é a tua aura. Será o conjunto de duas energias, né? Da tua aura e da que envolve aquele cristal. E daí acontece, mas claro, como eu digo, para todos, nas mãos de quem tem o saber, o conhecimento, que é passado dos mentores para o físico, não é o médium que faz. Repórter, tu vê só assim um ocorrido assim que também o benzedor guarda e jamais vou esquecer, porque é muito lindo, é fantástico. Uma amiga minha, um tempo, me disse assim, ô benzedor, eu estou muito preocupada com meu pai. Eu digo, por quê? Por quê, menina? Porque eu noto assim, dia após dia, assim, ele está perdendo a audição. Ele já consultou, E aí diz que o profissional, né, dessa parte diz que em breve ele teria que usar aparelho. E eu noto isso, é filha única. Eu noto isso no pai, assim. E uma pessoa jovem, repórter, uma pessoa de 40 e poucos anos. Aí ela terminou de falar aquilo e eu vi a preocupação e a angústia da filha, né? Repórter, estava o mentor ali do lado e o mentor disse assim, ele não precisa chegar nesse ponto de usar aparelho. Ainda tem como reverter, de corrigir. Aí o que aconteceu, o repórter? Ele orientou tomar um chá por um determinado tempo, mas só de noite. E carregar um patuá, mas de pedra bruta, do cristal chamado ônix, pedra de ônix. Repórter, depois de um certo tempo, a audição assim ficou perfeita. Até hoje, assim, é uma audição perfeita, não precisou entrar no aparelho auditivo. Então, por isso que o benzedor diz assim, cada uma tem seus significados e seus benefícios. E é sempre benefícios no plural. A parte que eu acho mais bonita, não é só um benefício, são sempre vários benefícios. E quais outros benefícios, benzedor, desses cristais tu pode trazer pra gente? Pedro, eu poderia te dizer assim, que para cada enfermidade, vários cristais. Para cada enfermidade do ser humano que tem na face da Terra, vários cristais. É só ter o conhecimento. Eles agem em todos os males. Pedro, e já vi assim, ó, em causos de problema de visão. Pedro, as pessoas assim, ó, pessoas que já estavam usando óculos, porque assim, conforme o tempo vai passando, o grau vai aumentando, né? Pedro, já vi também assim, ó, os mentores ensinar, claro, para determinados para determinados outros, né? Mas já vi assim orientar em carregar o cristal olho de falcão, né? Para outros causos que também iriam passar por cirurgia de catarata. Pedro, não precisar chegar no ponto da cirurgia usando o cristal olho de gato. E depois assim as pessoas virem agradecer, Pedro. Virem agradecer, mas assim a carregar e com fé.
Aí vai lá e alinham com chá, alinham com uma simpatia. Pessoas assim que começaram assim, o problema com açúcar, né? Vai lá assim, quando começa a aumentar, lá no pico, começa, qual o primeiro fator? A visão, né? Ir lá fazer simpatia, Pedro, e conseguir assim ter ela assim, Pedro, e poder viver com ela assim, naturalmente, sem ela ficar naquela faixa ali que ela não te prejudica. Outros assim chegaram com aquela coceira, com aquela irritação, estar sempre coçando, né, os olhos, a visão, né, irritada. Pedro, carregarem o cristal, o olho de gato, Pedro, e passar assim dessa fase e não ter mais problema nenhum. É um cristal, é outro cristal universal para a visão. Então é muito bonito, né, Pedro? É mágico. Pedro, outros cristais que trazem união para os casais, trazem união para as famílias, afastam aquelas pessoas assim indesejadas, com olho, com ciúme, com inveja. Cristais adequados também para isso. Cristais adequados para proteger a casa, proteger o carro, te proteger em viagem. Então, assim, é um vasto conhecimento. Pedro, cristais tipo a selenita rosa, que protege o gado, protege os cavalos. Já fui a lugares assim de muita peste, de muitas enfermidades assim nesses animais, né? Em boi, em vaca, no gado, em geral, assim, em cavalos. Pedro, e ser ensinado assim, mandar fazer um crucifixo de selenita rosa e ter, assim, dentro de casa. Pedro protege toda a extensão, assim, do lugar e vai lá, assim, primeiramente nos animais. Ou o mentor, assim, ensinar, assim, fazer uma... Claro, né, mas aí para os artesãos que sabem, né, fazer uma borboleta da selenita branca ou da selenita rosa. Pedro protege assim a casa, protege as pessoas. Então o benzedor diz assim, é muito vasto o conhecimento e cristais assim eles se alinham com nossos anjos da guarda. Cada anjo tem os seus. Como o benzedor já ensinou assim, cada um de nós emana uma luz, uma tonalidade. E essa tonalidade geralmente é aquelas tonalidades que nós gostamos que nossas vestes, nossas roupas... é aquela determinada cor que a gente escolhe. Geralmente, Pedro, por exemplo, se tu gosta muito do azul, é óbvio que a tua cor é o azul. Se tu bota o verde, sente assim que te senta bem o verde, Pedro, é óbvio que a tua luz é a verde. Mas isso, o benzedor diz assim, ó, depende do nosso estado de espírito, né? Mas cada um de nós temos assim a nossa luz própria. Quando nós baixamos a vibração, ela muda a tonalidade. Quando nós estamos em paz, tranquilos e relaxados, repórteres, nós estamos assim com a nossa cor adequada. Então é muito bonito, né? As casas, os animais, Pedro, as plantações também. Cada ser emite uma tonalidade. E aí eles vêm para alinhar. Pedro já havia assim, ó, causos de certos cristais assim atraírem certos espíritos, certos entes queridos. Porque eles são também portais, né? Eles são portais de luz como uma vela. Uma vela, a chama de uma vela é um portal. Os cristais também são portais. Então, por que devemos, quando trabalhamos com eles, realmente conhecê-los, Pedro? Tem os cristais que eles não se batem. Aí o benzedor vê assim muitas vezes assim te oferecerem aqui a pulseira com 7 cristais, com 5 cristais, com 3 cristais. Pedro, eles são energias. E nem todas as energias se encaixam, né? A mesma coisa nós, seres humanos, nós batemos com todos. Pedro, nós batemos com todos os vizinhos. Nós estamos dentro de um ônibus, Pedro, não é diversidade, não são várias energias. E nós casamos com todas? Não, né? Então, os cristais também, como forças e energias vivas, eles não se encaixam uns com os outros. Tem os certos e tem os que não se batem. E nessa função assim dos cristais que não se batem, uma das junções mais conhecidas que a gente vê até disponível para venda nessas lojas são as pedras dos chakras, por exemplo, né? Que tu vê aquelas pulseirinhas com várias pedrinhas de cores diferentes. Essas pedras são boas juntas? É como o benzedor te explicou, meu repórter, algumas não se batem. Eu vou só resumir assim, porque senão é um tema vai nos prolongar muito. Mas, repórter, os que gostam de usar assim, eles têm que ter o interesse em aprender, né? Ou elas virem de fontes seguras. Muitas vezes quem vende não sabe.
O benzedor mesmo vê assim, a maioria dos que vendem não sabem, até porque muitas vezes me diz que é tal e não é. É como as ervas, às vezes tu compra tal erva por outra e não é. Então tudo temos que ter conhecimento. Se não bater, reporta assim, se, por exemplo, tu compra uma pulseira de vários cristais. Se ali tiver cristais que não se batem, não se afinam, tu vais estar comprando atrito, tu vais usar atrito, tu terás atrito em tudo. Então, por que o conhecimento? O benzedor vê assim, não só nesse meio, como hoje em dia, na maior parte dos meios, repórter, na maior parte das vezes, quem conta a história não faz o serviço. E no que tange os cristais é a mesma coisa. Eles são sim energias poderosas, mas temos que ter muito cuidado ao fazer uso deles. Por isso o benzedor te diz, tem os venenosos. É só estudar para ver. Tem os venenosos que se tu tocar, eles são letais. E são muito lindos, repórter. Tu vê assim, eles são magníficos, mas são mortais. Tu vê, olha um exemplo, vou dar um exemplo pessoal, se é o jaspe vermelho, ele jamais vai bater com a obsidiana. Eles são dois cristais opostos. E o benzedor já viu vários assim usando assim as pulseiras, eles juntos, eles são opostos. Aí tu tá carregando e andando com atrito. E a gente quer andar em paz, não é? Não lutamos pela paz. Os brancos, todo cristal branco, ele sempre vai ajudar na intuição e na clarividência, meu repórter. Os cor-de-rosa, eles sempre vão proteger os casais e a natureza, eles sempre vão proteger as crianças. Então, e por aí vai, os azuis, eles sempre vão causar harmonia, limpeza, força, vai te fortalecer nosso corpo astral, nosso perispírito, vai nos elevar. Aquele ser que tiver faculdades, eles sempre vão potencializar. Os escuros serão sempre sinais de muito cuidado. Cristais escuros, turvos, repórter, nunca se usa no pescoço, nos pulsos, se usa sempre nos pés. Eles são terra, eles fazem terra, eles descarregam, então é só um pouquinho, né? Os amarelos, eles sempre vão ajudar nós nos estudos, na mente, ajudar na memória, ajudar nossos ossos, nos ajudar em fraturas. Então, é um livro enorme, não é, repórter? Sem dúvida, e diante disso a gente se dá conta da importância do conhecimento e de buscar cada vez mais por ele, né? Sabendo, como tu bem lembrou, que aqui na Terra a gente não vai encontrar todo o conhecimento, mas a gente pode de passinho pequeno em passinho pequeno ir se aprimorando, né? Repórter, tu quer ver uma das maiores dores que existe, assim, sabe quem já passou, quem já teve ou quem sofre. O benzedor diz assim, o pai velho, o índio. Eu já vi assim, inúmeras vezes assim, eles ajudarem, orientarem quem sofre do nervo ciático, quem tem problema de coluna, Pedro. E assim, todos que eles ensinaram, Pedro, assim, todos vieram depois do benzedor como se fosse o benzedor que ensinasse. Vim e agradecer, obrigado pela orientação. Pedro, já vi gente assim, muito delicado assim para caminhar, Pedro, sim, não conseguia assim, Pedro, dá-se 2, 3 passinhos, não conseguia andar dobrado, com problemas da coluna, e eles ensinarem assim, usarem a calcita amarela. Pedro, ela fortalece os ossos, ela age diretamente também na coluna, no nosso nervo ciático. Pode ser uma pulseira, pode ser um colar, pode ser um chaveiro. Só tem que estar em contato com a nossa pele. Pedro, assim, eles ficarem fascinados. E assim começarem a usar e nunca mais se atacarem. Então, assim, é um vasto conhecimento mesmo e benefícios, Pedro. Benefícios dela para os nossos animaizinhos, para acalmar, para nos fazer dormir, para nos fazer serenar. E outros assim, eles ensinarem a se estar em contato com o nosso chakra coronário. Aí por meia hora de concentração, Pedro, e elas assim nos dão sono, nos deixam leve e muito em paz.
Então, assim, pro benzedor é muito bonito. Mas eu te digo assim, as minhas principais e muito queridas é a ametista e o lápis lazuli. Essas, pro benzedor, elas são repórteres magníficas, excelentes. Então, o benzedor deixa dito assim, né, repórter, que muito já alcancei, muito já vi amigos e amigas, irmãos e irmãs assim alcançarem por meio dos cristais. Mas sempre o benzedor dizendo assim, repórter, eles não agem somente. Eles também são frutos de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, né? Como o raio violeta, a ametista. A ametista é o raio violeta petrificado. E o raio violeta vem de quem? De Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Do arcanjo, do poderoso arcanjo São Miguel, do anjo custódio, do São Rafael. Então, o benzedor diz assim, sempre alinhado com as divindades, né, Pedro? Aí eles vão emitir a sua verdadeira luz, a poderosa luz. A gente rezar mesmo e ter um cristal do lado que tem a ver conosco. Repórter, nós deixamos ele mais poderoso e ele nos deixa mais poderoso e mais leve. Então, é com esse pequeno conhecimento que o benzedor agradece. Deixo uma luz divina a todos e a todas. Agradeço ao grande Pai e à grande Mãe. E por mais esse momento de podcast, o meu querido repórter, e bênção a todos e todas, e o muito obrigado do benzedor e luz divina de todos os cristais, né? Benéficos, é claro. Gratidão a Cristo, grande Pai, a grande Mãe, nossos luminosos mentores espirituais. Gratidão a ti, benzedor, por mais essa conversa. Gratidão a quem nos acompanha, sempre com assiduidade, conversando com a gente. E para que a gente fique cada vez mais próximos, né? Lembrar vocês que a gente tem também o Instagram, @falasdebenzedor, para a gente poder se conectar, conversar por lá. Sempre tem também alguns spoilers do que está por vir nos episódios. E lá também no Instagram tem um link na bio que leva vocês para uma comunidade no WhatsApp, onde a gente pode trocar ideia. Vocês podem trazer também sugestões de pauta para os episódios, o que gostariam de ver, de perguntar. Enfim, fiquem bem à vontade, a casa também é de vocês. Que a luz divina esteja também sempre com vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais!